todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem preparados para a atividade que a gente vai fazer hoje, tá? Lembrando das mobilizações que nós sempre realizamos, essas mobilizações devem ser realizadas diariamente e aproveitar, né, que é o momento, né, de estreitar os laços entre pessoa cuidada e cuidador. Então, primeiro aquelas mobilizações, qualquer coisa tem no nosso canal os vídeos anteriores, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância de tocar estruturas, objetos diferentes para se sentir a intensidade, o peso, a mobilidade desses objetos, tá bom? Eu vou usar como exemplo um material que é chamado de areia magnética ou areia mágica, tá? Mas vocês podem utilizar grão de arroz, grão de feijão, farinha de milho, né, aquela de flocos, farinha, aquela farinha mais fininha de mandioca, tapioca, né, qualquer grão, qualquer farináceo que vocês têm em casa. Vocês podem utilizar miçangas, se vocês tiverem. Vocês podem utilizar também areia, terra, pedrinhas, folhas. Gente, todo o material possível vocês podem estar utilizando. Tem que observar apenas se ele não corre risco de corte, né? E também se não está sujo, tá bom? Então, eu vou estar utilizando a areia magnética. Eu coloquei dentro do pote porque eu sou bagunceira, né? Então, dentro do pote eu inibo um pouco a bagunça. Mas vocês podem deixá-las soltas no chão. Ou, por exemplo, no quintal de vocês é um espaço com terra, é um espaço limpo, onde vocês têm segurança de ficar, né, com o menino, com a menina. Vocês podem deixar ele livre ali para sentir na areia, né? Gente, ambiente aquático também, brinquedos, né, que ficam boiando ali na água. Usem a imaginação de vocês, tá? Mas o que eu quero tratar de vocês é a sensibilidade e a força que a gente pode utilizar através, treinar, melhor dizendo, né, através desses materiais, tá? A areia magnética, ela tem uma propriedade de se juntar, né? Então, ela não fica aquela coisa que prende na mão e é difícil de tirar, tá? Porque as partezinhas, né, cada grãozinho dessa areia aqui, ela se atrai, então é fácil até para se limpar, tá bom? Mas o que eu quero é que Maria Júlia, aqui no caso, perceba a densidade e a leveza dessa areia magnética, tá? Desse material que eu estou utilizando. Eu quero que ela perceba que ele é um material que, quando ela amassa, ele muda de forma, certo? Ele vai mudando de forma de acordo com a força que ela aplica, tá? Essa forminha aqui que eu tô mostrando para vocês. Mudou de formato. Eu estou permitindo que ela descubra algo diferente, ok? Que isso pode mudar de acordo com a força e a forma como ela segura, tá ok? Isso. Além de trabalhar a sensibilidade, né, dela perceber a densidade desse material aqui, ela também vai acabar trabalhando força. Para eu estimular mais ainda essa minha força, além da mobilidade, claro, mas para eu trabalhar mais ainda essa força, eu posso aplicar aqui com ela um outro material. Por exemplo, eu tenho essas duas bexigas aqui, mas eu vou usar só uma. Algumas crianças não têm, alguns meninos, algumas meninas não têm a noção de que a força também pode romper um objeto. Então, com a bexiga, eu posso, se vocês tiverem em casa bexiga, se vocês tiverem luva, ou se vocês tiverem aqueles saquinhos de supermercado também, vocês podem encher, né, e dar um nó e ele vai se transformar, né, vai fazer a função de uma bexiga. Vocês podem também estar oferecendo para ela, ou para ele, que porque quando ele, só não vou estourar aqui, né, mas quando ele aperta demais, isso vai romper e vai estragar esse objeto, então ele vai perder a utilidade. Então, a ideia é propor
para esse menino, para essa menina, o controle sobre o manuseio e a força que eles aplicam sobre um determinado objeto, ok? Se ela apertar demais, estragou. E ela vai perceber e ela vai memorizar que se ela estragar, ela não vai ter mais para poder brincar, certo? Então eu vou ensiná-la de uma forma lúdica a tomar cuidado também, né? Além de se divertir com mudança de forma aqui no caso da minha areia, mas também a tomar cuidado como ela manipula um determinado objeto para não ficar sem esse objeto, para não estragar. Se ela segura com maior delicadeza, ela não vai estragá-lo, ela consegue até mobilizá-lo. Agora, se ela segura com muita força, ela pode danificá-lo e ela vai aprender isso, né? É interessante até nós juntarmos a nossa mão a dela, segurarmos a nossa mão a dela e aplicarmos a pressão que for necessária para manipular esse objeto. Porque aí ela vai perceber pela minha força, pela força que eu estou aplicando, que até que ponto ela pode manipulá-lo sem danificá-lo. Muitas vezes, né, a gente inibe as nossas crianças, nossos meninos e as nossas meninas, de terem um contato com animais, justamente por eles não terem essa noção de força que pode acabar machucando o animal, né? Então a gente inibe. Só que deixar de ter contato com um animal pode ser um déficit muito grande, porque com o animal também existe o aprendizado. Aí vocês podem falar, mas Tânia, como que eu vou deixar ela brincar com o animal se ela não sabe tocar o animal? A gente vai ter que ensinar dessa forma como eu estou trazendo para vocês, propondo objetos aonde ela vai perceber quando há dano e quando não há dano, de acordo com a intensidade com a qual ela segura. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha. Mas os nossos pais tiveram esse trabalho e nós aprendemos isso naquela infância que está guardada no cérebro que a gente nem lembra mais, né? Mas a gente aprendeu dessa forma. Então a gente tem que propor para eles também esse aprendizado, certo? Quando eles aprenderem a manipular os objetos com calma, com delicadeza e com a força necessária, aí talvez eles possam, né, interagir com outros animais e até mesmo com outras pessoas. Às vezes um irmãozinho caçula, às vezes um priminho, um sobrinho, né? A gente não deixa muitas vezes se aproximar pelo medo deles não terem a delicadeza de tocar essa criança mais novinha e acabar machucando. Então a gente tem que ensinar. Isso também é uma forma de interação. Muitas vezes eles não têm essa noção e até na gente mesmo eles vão segurar a mão da gente ou o braço da gente e eles seguram com força, porque eles não têm a noção de que isso pode nos danificar, né? Então até mesmo para nos tocar é necessário aprender a tocar. E é isso que eu quero de vocês, ensiná-los a tocar, tá ok? Então proponham vários materiais, vários objetos para que eles toquem, tá? Se der para deixar aí um espaço com folhas, né, para eles poderem sentir, tocar, folha seca, né, que a gente pega e desmancha, e para não desmanchar a gente tem que pegar com delicadeza, a gente tem que propor isso para eles também, tá certo? E até materiais como celular, tablet, controle remoto da televisão e com o avançar, né, desse desenvolvimento, dessa habilidade deles, até mesmo um copo de água, uma xícara de leite, que muitas vezes a gente não dá na mão deles por essa dificuldade deles de tocar, de fazer a pinça, de prensar, né? Mas o que eles precisam é aprender, é serem estimulados a isso, tá bom? Então comecem com objetos que não vão machucar eles, né, de início, e depois a gente vai propondo materiais um pouco mais delicados para que eles possam tocar esses materiais e ir aprendendo e sentindo o toque, o peso, o material, a sensibilidade necessária, a força necessária para manipular esse objeto, tá bom? Deu para entender, gente? Qualquer dúvida, chama a gente aí no privado para a gente conversar. E não se esqueçam,
mobilização extremamente necessária de forma diária, tá? E vamos brincar com eles também, tá?